agora eu gostaria de olhar um pouco para o amanhã, né? O que vem pela frente, uma vez que nós estivemos olhando muito ontem, né? Nesse nosso curso, olhar um pouquinho para o amanhã. Então, fazendo a conexão partindo dessas ideias da contabilidade como representação de realidade, como mencionei, a visão de Mateschitz, bem como a visão de linguagem de negócios e alicerce de confiança, como explorado no texto de Basu Weimeyer, eu queria iniciar uma reflexão da contabilidade. Quer dizer, nós devemos entender de fato a contabilidade como algo de recorte social, que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento dos negócios, né? Permite essa visão de desenvolvimento dos negócios e, de certa forma, pode também ser encarada como um sistema de informação, ou seja, desde os aspectos de mensuração, aspectos de informação, aspectos de suporte à tomada de decisão. Então, de certa forma, a contabilidade tem essa prerrogativa. Na minha visão, e o que eu gostaria de enfatizar aqui, é que a contabilidade deve cada vez mais, assim como já no passado, deve cada vez mais estar associada ao que eu chamo de rupturas sociotécnicas. Ou seja, grandes passos, grandes saltos de evolução dentro da sociedade, apoiados por rupturas tecnológicas. E aqui tecnologia nós devemos entender como uma aplicação do nosso conhecimento, da nossa ciência, para a melhoria do nosso bem-estar. Então, veja, novamente, a contabilidade associada a essas rupturas sociotécnicas, ela tem aí o cerne do seu valor, né? Quanto mais eu pensar na contabilidade como algo reativo, padronizado em regras e altamente estruturado, menos valor adicionado eu tenho nessa proposição social. Quanto mais eu identificar a contabilidade como sendo um elemento de conexão de variáveis que movem negócios, que movem relações de troca dentro da sociedade, mais eu consigo ter soluções para situações que são semi-estruturadas ou não estruturadas, problemas mais complexos ligados à previsão, ligados a futuro, e com isso eu consigo aumentar sobremaneira o valor intrínseco dessa profissão. É isso que eu gostaria de sublinhar. Falando em rupturas sociotécnicas, é importante a gente não esquecer do que acontece na esfera computacional. A nossa geração atual, ela vive uma grande fase de avanço nos aspectos computacionais. E aqui eu gostaria de destacar alguns elementos desses avanços, seja em termos de software, quer dizer, a qualidade que os sistemas e os programas computacionais têm intrinsecamente oferecido atualmente, né? Seja em termos de hardware, vamos dizer assim, a capacidade de processamento intrínseca que um recurso computacional, que um hardware, que um computador possui hoje em relação ao consumo de inputs do ambiente externo, notadamente energia e dissipação de calor, elementos ligados a banco de dados, quer dizer, como é que eu armazeno informação, como é que eu armazeno dado, como é que eu consigo recuperar isso em grandes volumes, em grandes quantidades, com segurança. O aspecto ligado a redes, ao network, quer dizer, como eu consigo compartilhar informações das mais diversas fontes. E aqui, por favor, não entendam apenas o compartilhamento de rede como a gente conhece de forma mais estável, mas as coisas compartilhando entre elas informação, quer dizer, um item de estoque compartilhando se ele está atrasado ou adiantado, um elemento de estoque apontando se há falta ou excesso no seu suprimento e assim sucessivamente, né? E por fim, a presença das pessoas nesse elemento computacional, acrescentando visões cada vez mais importantes da sua participação ajustando problemas não estruturados. Dando um destaque nesse aspecto para a internet das coisas, eu comecei a falar da compartilhamento das próprias coisas, né? Quer dizer, the Internet of Things, a internet das coisas é algo que veio para modificar a nossa condição. Eu costumo dar um exemplo em palestra dizendo que a garrafa de vinho dentro de uma prateleira de um supermercado vai reconhecer o seu consumidor quando se apresenta diante dela e vai poder estabelecer uma relação de troca pré-transação comercial
nunca antes vista e que nós começamos a ver na economia abstrata, na economia online. Quer dizer, quando a gente entra numa loja online, pela web, para fazer uma compra, um pouco disso já acaba acontecendo nos tempos atuais. E aqui eu paro e digo o seguinte: como a contabilidade interage com essa ruptura? Como a contabilidade está interagindo com essa ruptura e o que ela precisa fazer para de fato interagir com essa ruptura, de tal sorte que ela agregue valor nessa nova reflexão e nessa nova proposição de negócio. De novo, se ela for apenas reativa a essas transações inovadoras, o seu valor intrínseco nitidamente começa a diminuir. E aí a gente sublinha essa questão de, olha, normas e regras, quando a gente olha para essa visão, nitidamente tem uma associação clara com problemas estruturados. Então a contabilidade, ela pode rapidamente fazer uso de uma simplicidade computacional para lidar com essas coisas e resolver esses problemas. Então assim, uma série de transações que hoje a contabilidade faz, uma série de atividades que o profissional de contabilidade hoje faz, podem ser encaixadas nessa classificação de mais estruturadas. Eu diria que, talvez arriscando um número, mais de 80% do que se faz são problemas muito estruturáveis hoje e que hoje já nos sistemas ERP, nos sistemas que lidam com as transações que estão quase na sua totalidade já digitalizadas, eles conseguem acomodar. Agora, a subjetividade ligada ao trabalho da contabilidade, que no passado, por alguns autores, era até a razão de ser classificada como arte, ao invés de como uma ciência ou uma técnica, essa subjetividade, a resposta nata disso é o aprender. Quer dizer, se você pergunta para um grande especialista na área médica o que ele pensa a respeito de um determinado conjunto de sintomas, não é apenas por regras que ele vai operar essa análise diagnóstica, ele vai trabalhar com uma subjetividade, levando em conta elementos que ele aprendeu ao longo da sua vida a concatenar. E essa questão da subjetividade e do aprender, hoje, no aspecto computacional, está ligado justamente à questão da própria inteligência artificial e do aprendizado das máquinas, o machine learning, que toma uma dimensão cada vez maior em relação ao que a gente tem. O que eu queria mencionar nesse aspecto é que, portanto, temos novos negócios que estão baseados em novos conceitos comerciais, industriais, que requerem uma nova forma de mensuração. Então, cada vez mais a gente vê que muitas transações que afetam o patrimônio, a riqueza das organizações, não são consideradas. Uma grande parte dessas transações que afetam o patrimônio não são consideradas, por uma questão de como entendemos a contabilidade e seus aspectos de mensuração atualmente. Um exemplo que eu te dou são os talentos. De repente você tem duas pessoas que são contratadas por uma mesma organização pelo mesmo salário, pelo mesmo pacote de benefício. Porém, nós sabemos que os talentos são distintos dessas duas pessoas. Como é que isso repercute na capacidade de geração de novos negócios, na capacidade de aprimoração dos resultados dessas organizações? Como é que a gente faz? A gente vê, por exemplo, que em balanços de empresas listadas norte-americanas, hoje nós temos CEOs que registram lá um salário de $1 por ano, né? O que significa esse registro de $1 por ano, né? Num contexto como esse que eu estou mencionando, né? Então, vem para o elemento de registro de informação e decisão. Quer dizer, o registro contábil, se ele precisa ser o esteio de uma representação de um negócio, de uma organização, de um conjunto de transações, da mesma forma ele precisa gerar informações importantes para a tomada de decisão, seja de usuários internos ou externos. Não estou aqui discutindo esse aspecto. Mas, por vezes, nós contadores, nos deparamos com uma situação em que esse registro, por uma série de razões, ele acaba sendo feito de uma maneira não ideal, não otimizada. Um outro exemplo que eu uso aqui, antes de encaminharmos para o fechamento do nosso raciocínio, é a contabilidade a preço zero. Essa é uma área de estudo que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Eu cunhei um termo chamado ZPA, Zero Price Accounting, e justamente me preocupa como a contabilidade lida com essa sociedade que está cada vez mais habituada a consumir bens e recursos e serviços sem pagar diretamente por eles, sem que o agente beneficiário direto pague diretamente por eles, né? Que é o preço zero. Então, começamos por aí, quer dizer, se eu assumo uma transação de venda em que o preço é zero e a quantidade é 1, a contabilidade já se perde porque eu não consigo registrar zero como resultado de uma transação. Eu não estou entregando de graça, eu não estou falando de economia por subsídios, eu estou falando de venda a preço zero.
Então, eu reconheço a existência dos custos, eu reconheço que essas coisas elas podem acontecer cada vez mais rapidamente, porém, a venda a preço zero é algo que nós precisamos lidar cada vez mais, né? Então, para encerrar, eu queria mencionar aqui que nós temos a necessidade de que as profissões se reinventem, conforme a gente tem essas rupturas sociotécnicas, e a contabilidade nitidamente não fica fora dessa discussão. Quer dizer, nós saímos da argila para a imprensa de Gutenberg, né? Quer dizer, para a forma escrita, estática, que inclusive se a gente pensar os nossos balanços hoje, como eles são publicados, nós vamos ver uma enorme similaridade com essa época, para um momento como a gente tem hoje, né? Quer dizer, eu preciso sair de relatórios estáticos de números e letras e preciso ir para uma forma um pouco mais dinâmica e interativa de representar essa realidade, de contar essa história para aqueles auditores, no próprio uso do termo, né? Que eles possam tomar suas decisões, quer dizer, vídeos, interfaces mais dinâmicas, a própria evolução dos infographics cada vez mais presentes, né? Isso tem que fazer parte da nova contabilidade. E eu diria que o contador deve continuar a aumentar a sua proposta de valor e ser reconhecido por isso. Então, conhecendo a sua história, conhecendo a pujança da relação da contabilidade com a sociedade, com a economia, com os negócios, nós não devemos deixar de lado isso, a gente deve sim assumir essa bandeira, pegar essa frente e levar adiante essa visão. E o contador deve ser reconhecido por isso. E eu encerro dizendo algo que uso nas minhas palestras, é a única profissão. Eu tenho estudado esse assunto há um bom tempo e eu reforço. É a única profissão em que a formação garante uma visão ampla e integrada, capaz de apoiar muitas das rupturas nos desenhos dos novos negócios e operações como temos hoje. É a única profissão que tem isso. Dada a multiplicidade de dimensões com as quais atua no ambiente organizacional. Então é a contabilidade que tem em suas mãos, e o profissional de contabilidade tem em suas mãos, a oportunidade e a potencialidade de fazer essa transição, de fazer essa mudança e de fato ajudar que essa ruptura sociotécnica venha a impactar positivamente a nossa sociedade.